Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live, do Instituto São João Evangelista. Agradeço aí a participação de todos, a presença de todos. Sejam bem-vindos a mais essa live. Só aguardar mais um tempinho para mais alguns entrarem. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Guardar só mais um minutinho para o pessoal entrar mais alguns, para a gente não perder aí o inicinho da apresentação, né? Mais uns minutinhos a gente já inicia a nossa apresentação aí, a nossa live sobre os temperamentos, né? Hoje nós vamos falar sobre temperamento colérico, né? Então nós estávamos discutindo aí sobre os temperamentos. No primeiro encontro tivemos aí uma explicação do que é o temperamento, né? Qual é a importância de se estudar e conhecer o nosso temperamento, e também de outras pessoas para saber melhor conviver, né? E auxiliar no caminho de santidade dessas pessoas. E no segundo encontro nós tivemos um encontro falando sobre o temperamento sanguíneo, o terceiro encontro falando sobre o temperamento melancólico, e o nosso encontro de hoje é falando sobre, dando continuidade ao temperamento colérico. Na próxima semana nós vamos tratar sobre o temperamento fleumático, né? Então dando continuidade, né? Posteriormente nós vamos tratar um pouco sobre a combinação de temperamentos, tanto com cônjuges quanto com filhos, né? Para a gente fechar aí esse debate. Okay? Então estamos tratando sobre os temperamentos. Amém. Deus abençoe a todos também. Okay? Sejam muito bem-vindos. Bom, para a gente poder também iniciar, enquanto o pessoal entra também, que nós possamos fazer a nossa oração, né? Pedir para que, né, Deus ilumine, né, com seus anjos esse debate de hoje, essa discussão de hoje sobre o temperamento colérico, né, que os anjos nos iluminem, que Nossa Senhora também possa enviar sua proteção sobre tudo o que vai ser falado, né, para tudo que vai ser ouvido também, né, que cada um possa compreender, né, da melhor forma aquilo que vai ser apresentado, né, com base em literatura sobre os temperamentos. Né? Para quem não conhece, o Instituto São João Evangelista, né, é uma associação formada por leigos, né, não somos especialistas, mas que realmente desejamos, né, uma associação formada por leigos que deseja realmente difundir a educação católica, né, para todas as pessoas, né? Então, se você entrou agora, né, que você possa realmente aí se inscrever, né, no nosso canal aí do Instagram. Também temos o canal do YouTube, para que você possa conhecer melhor, né, a nossa obra, essa obra aí de realmente evangelização, e que você possa compartilhar com outras pessoas também, né? Então é uma associação formada por leigos. Então aqui, né, não sou um especialista, mas realmente a gente buscou estudar, se aprofundar mais sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E hoje estamos aqui para falar, dar continuidade ao tema dos temperamentos, falando sobre o colérico, ok? Então que nós possamos pedir realmente a proteção para que tudo aquilo que é importante de ser dito, que possa ser dito, e tudo aquilo que é importante que vocês possam captar e reter, que realmente seja retido, ok? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então, sobre a proteção aí dos anjos, sobre a proteção de Nossa Senhora, que nós possamos dar continuidade à nossa discussão sobre os temperamentos. Bom, então, como eu sempre gosto de iniciar, eu gosto de voltar na definição de Antônio Royo Marim
sobre o que é o temperamento, né? Falar um pouquinho de quem tem a dificuldade, porque pode estar entrando pessoas que realmente não assistiram às lives anteriores, mas eu vou ser bem breve, vou falar de uma forma mais rápida, e se vocês tiverem mais curiosidade, entrem também nos anteriores. Bom, a definição do que é temperamento. Segundo Antônio Roy Marim, o temperamento é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do indivíduo, é tido como filtro individual, realmente, de enxergar o mundo e de perceber a realidade na qual vivemos, ok? Então, essa é a definição do temperamento. Então, nós nascemos com ela, né, e nós vamos morrer com ela, né, mas se a graça nos permitir, porque a graça sobrepõe, né, a natureza, se a graça nos permitir, nós vamos lapidar tudo aquilo que nós temos de defeitos dominantes que advêm do nosso temperamento, né, e vamos poder elevar aí as nossas qualidades que também advêm desse temperamento. Tá? Então, esse é o intuito, descobrir qual é o nosso temperamento para melhor nos entregar, para que Deus possa lapidar, e com o nosso esforço também, lapidar os nossos defeitos dominantes. Okay? Bom, então, primeiro ponto que é importante ser ressaltado. Para quem tem dificuldade de investigar o seu temperamento, por que às vezes, em algumas ocasiões, é difícil de identificar o temperamento? Bom, primeiro, quando o indivíduo comete ainda muitos pecados, né, porque se eu tenho algum pecado, às vezes eu tenho um vício, adquiri um vício por alguma ocasião que me foi colocada, como, por exemplo, relacionado à questão da sensualidade, da gula. O temperamento alguns temperamentos, por ter o apetite do concupiscível, ele tende mais a se distrair com essa questão da sensualidade, dos sentidos, né, da gula, principalmente, por exemplo, temperamento sanguíneo. Então, o temperamento sanguíneo tem essa dificuldade. Mas eu posso ter um temperamento, por exemplo, vamos supor que eu sou melancólico, ou eu sou colérico, que eu sou um pouco mais concentrado, digamos assim, e por ter me colocado essa ocasião da sensualidade, por exemplo, ou da gula, eu posso acabar cometendo, me apegando a pecados provenientes desses sentidos, digamos assim, e por ser, eu sou melancólico, sou colérico, mas eu estou me confundindo com sanguíneo. Então, isso pode ter essas dificuldades, ok? Então, quando o indivíduo comete ainda muitos pecados, ele pode ter algumas dificuldades para identificar o seu temperamento. Quando o indivíduo já progrediu bastante na perfeição, ou seja, o contrário, né? Então, olha, eu tenho temperamento colérico que ele tem muito presente a questão da ira, né? Então, se eu tenho muito essa questão da ira, eu vou tentar trabalhar esse defeito dominante, né? Então, eu posso chegar a um nível de perfeição cristã, de caminhada de santidade, que eu não tenho mais essa ira. Eu deixei de ser colérico? Não, né? Será que eu não sou outro temperamento? Então, pode causar essa confusão. Quando o indivíduo tem pouco conhecimento de si mesmo. Então, é importante realmente você se observar, né? Se conhecer melhor para tentar identificar qual é o seu temperamento. Esse é um ponto muito importante. O Igor perguntou, pode ser alguma possessão? Não necessariamente, né? Pode ser realmente um vício, um pecado que a pessoa adquiriu e não necessariamente uma possessão, tá? Então, mas a possessão pode também dificultar essa questão do temperamento? Eu acredito que sim, né? Então, justamente pela questão da presença do pecado, do criador do pecado, né? Que é o inimigo, estando possesso desse inimigo, realmente isso pode confundir o temperamento. Quando o indivíduo tem pouco conhecimento de si mesmo, que eu falei, que é o terceiro ponto, quando o indivíduo ele é muito nervoso, né? Então, quando o indivíduo ele está muito nervoso, a questão da raiva, né, também pode fazer com que a pessoa confunda. Talvez ela não é colérica, né? Mas como ela está muito nervosa, esse nervo, isso pode provocar uma confusão e acabar distanciando as outras características, né? Então, isso fica muito latente. Quando o indivíduo tem temperamento misto, isso pode acontecer também, né? Uma pessoa, vamos supor que ela foi educada por seus pais, né? Um pai é de um temperamento, a mãe é de outro, e ele foi adquirindo algumas características dos seus pais e acabou tendo uma característica mista. A literatura coloca isso também, né? E também por uma situação de vivência histórica dessa pessoa, ela acabou desenvolvendo algumas características de outros temperamentos, né? Então ela pode ter essa questão do temperamento misto. Mas é importante dizer que a literatura diz que mesmo havendo um temperamento misto, um se sobrepõe,
então você tem um temperamento que ele realmente é mais forte em você, né? Então nada impede você ter a característica de alguns outros temperamentos. Então, um outro ponto, né? Eu não sou colérico porque eu não tenho esse defeito ou essa qualidade. Não necessariamente você precisa ter todos os defeitos, todas as qualidades, já foi mencionado, né? Então, se você ainda está em pecado ou se você já progrediu na perfeição, você vai deixar ou ganhar algumas qualidades e alguns defeitos, né? Posso ter adquirido uma virtude por graça divina. Detectamos um temperamento pela intensidade e frequência da observação, então é importante eu me observar e verificar algumas características que se repetem mais, né? E é por aí que eu vou identificar o meu temperamento. O temperamento ele é interessante por isso, porque é um termômetro de mudança e caminho de santidade. Então, olha, se eu tenho uma dificuldade com relação à ira, eu vou trabalhando isso daí. A partir do momento que eu vejo que eu não tenho mais essa ira, eu consigo perceber que eu estou progredindo no caminho de santidade. Então, essa é a importância, uma das importâncias de estudar os temperamentos. Qual a idade para se perceber o temperamento do filho? Né? Alguns você já identifica desde bebê, ou seja, a forma como ele chora, né? Se ele chora de uma forma mais forte ou mais contida. A maioria das crianças você identifica após os 7 anos, porque é uma idade em que ela já desenvolveu melhor a questão do seu racional, e também pela questão do domínio da linguagem, né? Tem temperamento que é mais comunicativo. E se a criança ainda não desenvolveu a linguagem, então como ela vai ter esse desenvolvimento comunicativo, né? Então, a partir do momento que ela desenvolveu essa habilidade, você vai ver que ela tem aquele traço daquele temperamento. Então, é mais fácil a partir de 7 anos, tá? Mas alguns traços você já pode observar desde bebê, desde a infância, ok? Existem outra questão, né? As pessoas às vezes se apegam a testes, né? O teste, ele pode ter alguns falsos negativos, né? Igual o teste do Covid, como eu brinquei na última aula. Então, o mais correto é pela observação, pela sua trajetória histórica. Né? Tenta se imaginar quando você era criança, quais eram as características que você tinha, que você percebe que você tinha, e que casam com o que a gente está falando aqui. Né? Então, essa observação, e principalmente da trajetória, é importante também. Bom, então, já falamos do sanguíneo, já falamos do melancólico, e agora vamos tratar do colérico, né? Ou seja, aquele líder nato, enérgico, né? Determinado, entusiasmado, decisivo, né? Ele tem a decisão e realmente ele tem segurança daquela decisão que ele está tomando, mas que pode ser também uma pessoa autoritária, impositiva, insistente, agressiva, né? Então, ele pode, né, tender a ter essas características também. Esse temperamento do colérico, ele advém da teoria moral de Hipócrates, né, da questão da bilis amarela, né, que vem lá do colé, né, colérico vem do colé, que é a bile mesmo, né, então é um indivíduo considerado bilioso, né, então essa é daí que vem. A gente falou um pouco sobre essas teorias anteriormente também. Bom, com relação à analogia ao elemento da natureza, ele tem muito forte a questão a analogia é feita com relação ao fogo. Por quê? O fogo ele é quente, ele é seco, ele é expansivo, né? Vamos pensar um incêndio, né? A partir do momento que o fogo pega, né, ele pode destruir tudo, né? Da mesma forma o colérico, né? Ele pode acabar, se não controladas as suas paixões, né, análogo ao fogo, ele pode passar por cima das pessoas para conquistar aquilo que ele quer. Tem uma facilidade, né, por ter esse temperamento também, tem facilidade de colocar metas, percorrer essas metas, mesmo que às vezes lhe custe alguns benefícios também. Né? Então, essa é a característica do colérico principal. Né? Com relação àquelas perguntinhas para a gente saber qual é o nosso temperamento. Né? Então, só relembrando. Então, 2 perguntas que eu preciso fazer. Quando você é estimulado, né, por algo de fora, ou por um acontecimento, por algo passional, né, você reage imediatamente? Então, quando você se depara com uma injustiça, você reage imediatamente? Se você reage imediatamente, você é colérico ou sanguíneo, senão você é melancólico ou fleumático. Então, para o colérico, qual seria a resposta? Sim, então reage imediatamente, ok? Depois que você reagiu, né, a essa situação de injustiça ou alguma lembrança que você teve, alguma coisa nesse sentido, essa lembrança, ela é duradoura, ela é profunda, né? Se ela for profunda, duradoura, tende a ser colérico ou melancólico, se não é sanguíneo ou fleumático. Então, ela é duradoura. Ou seja, eu respondo sim para as 2 perguntas. Então, a reação é imediata? Sim.
É duradoura ou profunda? Sim. Tá? Então, essas são as características do colérico. Então, em termos de reações, ele é excitado facilmente, é exuberante, é profunda, né? Essa reação ela é exuberante e profunda, permanece por muito tempo. Então, a energia brota fácil e fica durante muito tempo. Então, essa é a principal característica do nosso temperamento colérico, ok? Então, de uma forma geral, o que é importante mencionar também? Ele é o mais rico dos temperamentos, tá? Ele é considerado pela literatura sobre temperamento como o mais rico dos temperamentos, é o temperamento ideal, claro, né? Salvo alguns defeitos dominantes que precisam ser lapidados. Por que ele é o ideal? Porque é o do homem e da mulher de ação, né? Então, realmente, eles vão atrás, eles tentam ajudar o próximo e assim por diante, tá? Então, essa é uma das principais características e considerado aí realmente como o mais rico dos temperamentos. Em termos de pessoas, né, a literatura traz pessoas que tiveram esse sanguíneo. De um lado, você tem pessoas como Caim, Esaú, César, Napoleão, Hitler, né? Quando falo Hitler, você fala assim, meu Deus, eu sou colérico e me equiparo ao Hitler. Não. De outro lado, nós temos também São Francisco de Sales, né? Que era um santo colérico que morreu como santo da doçura. Tem São Francisco Xavier. Nós temos o apóstolo São Paulo. Santo Inácio de Loyola também foi um santo, um grande santo que era colérico. Em termos de outras pessoas, né, nós temos Rainha Elizabeth, Margaret Thatcher, né, então são algumas pessoas, né, e também apóstolos, santos, de grande respeito e que foram coléricos, né, mas então a gente tem a seguinte questão, né, é igual a Dagma disse aí, né, penso colérico é paradoxal, ou vai para o céu ou vai para o inferno, exatamente, né, o colérico ele tem uma grande tendência, a gente vai falar isso aqui e vai reforçar. O colérico ele tem uma facilidade e uma propensão à santidade muito forte. Realmente o temperamento que tem mais essa propensão à santidade. Mas também, se não cuidado, ele pode ser também o que tem mais propensão a ir para o inferno, né? Justamente por conta da raiva e de alguns defeitos dominantes que é próprio do colérico, ok? E aqui, pessoal, quando a gente fala, né, dependendo de suas escolhas morais, né? Então, os autores dizem isso, né? Dependendo de suas escolhas morais, virtudes ou vícios, será dominado pelo heróico ideal, que é o lado positivo, ou pelo tirânico e o diabólico, né? Quando a gente fala de tirânico, a gente lembra, por exemplo, do Hitler, né? Diabólico também, né? Algumas atitudes que ele teve, que ele foi dominado por alguns defeitos dominantes do temperamento, né? E acabou causando problemas, né? Então, por isso que a gente menciona isso. É importante dizer isso inicialmente. Mas vamos lá, tá? Fiquem tranquilos que nós temos aqui muitas características positivas, tá? E temos também, através da literatura que foi estudada, muitas características, muitos ensinamentos, muitas sugestões para que o colérico conduza à santidade. Não foque no inferno, mas foque realmente na maior propensão à santidade. Então, você tem realmente, né, a faca e o queijo na mão para, não para agredir, mas para realmente alcançar a santidade. Isso é muito positivo, né? Então, vamos lá. Algumas características gerais e lado positivo de um temperamento colérico, que também é quando bem explorado, né? Então, quando o colérico coloca a sua vitalidade a serviço do bem, ele torna-se realmente um instrumento apto a trabalhar para a glória de Deus e para a salvação das almas. De acordo com Roy Marin, com relativa facilidade, chegariam aos mais altos cumes da perfeição cristã. Né? De acordo com Roque, que é um dos principais autores da literatura sobre temperamento, ele diz que os santos canonizados pela igreja são, em sua maioria, eu falei na aula passada, coléricos ou melancólicos. Né? Então, é um outro ponto também importante de se dizer. Bom, então, o colérico, São Dom Bosco também, né? Também foi um colérico. Vontade forte, concentração, constância, magnanimidade, né? São as principais características positivas desse temperamento. Eles são mais inclinados a obrar do que pensar, né? Então, ele não fica pensando de fazer, ele já faz, né? Ele realmente tem ação. Ele tem muita energia e iniciativa e tem uma disciplina muito importante para cumprir seus trabalhos iniciados, o que é diferente do sanguíneo que a gente viu lá atrás, né?
muitas das vezes começa alguns trabalhos e não termina, se distrai. Não são daqueles que deixam para amanhã o que é importante ser feito hoje, ou seja, antes prefere fazer hoje do que deixar para amanhã. São homens de governo, né? Ele é considerado líder nato, né? Por sua obstinação, capacidade produtiva, gosta de metas a serem cumpridos, ele é organizado, né? Então esse é um outro ponto positivo. São características de aventureiros, empresários, heróis, revolucionários, né? Tem as faculdades aguçadas, ele percebe aonde que está o nó da questão, um olhar e ele já sabe o que está acontecendo, né? Então, e sabe como propor uma solução, esse é um outro ponto também positivo. Apresenta um julgamento seguro, então às vezes ele julga, ele toma decisão com segurança, mesmo que seja arriscada, né? Mesmo sobre influência de um pré-conceito, né? Sua memória é boa e não deixa a desejar, justamente por aquilo que a gente viu lá atrás, respondendo aquelas perguntas, né? Reage rápido e de uma forma profunda, dura muito tempo. Então, a memória dele também é aguçada, da mesma forma como o melancólico. Né? O melancólico ainda mais, né? Provavelmente, Dagmar. Provavelmente ele é colérico também, né? Bom, segundo Rui Marinho, apesar do seu ímpeto irascível, né, que é despertado para a ira, quando conseguem reprimi-lo pela virtude, alcançam uma suavidade e doçura da melhor cepa. Né? Olha que importância, né? Daí veio, por exemplo, São Francisco de Sales, porque São Francisco de Sales, ele era um santo, né, considerado colérico, mas que morreu como santo da doçura. Né? Em alguns relatos, né, quando ele ele ia confessar, algum fiel ia confessar e ele ia ouvir a confissão, ou quando alguém falava alguma coisa torta para ele, alguma coisa que ele não concordava, ele tinha vontade de realmente pular no pescoço da pessoa. Mas não, muitas das vezes ele canalizava essa raiva, essa ira. Né? Existem relatos que debaixo da mesa de confissão dele era toda arranhada, porque ele preferia arranhar ali debaixo da mesa do que voar no pescoço da pessoa. Né? Então, ele tentava canalizar da melhor forma esses defeitos dominantes. Olhemos Paulo, por exemplo, né, que foi mencionado também em São Paulo. A graça amansou enormemente o caráter de São Paulo. Né? Ele converteu o Ocidente inteiro ao cristianismo, né? Talvez não inteiro, mas converteu realmente o Ocidente ao cristianismo. Talvez se Deus colocasse na mão de um sanguíneo, um fleumático ou um melancólico, ele não conseguisse tamanho feito. Né? Uma grande virtude realmente do colérico é a força, né? Força para, a gente vai ver mais à frente, mas inclusive para ir a fundo com relação às penitências, né? Conseguir suportar dores, suportar momentos de dificuldade, força e paciência para lidar com algo difícil, né? Ele gosta de desafios, gosta de coisas difíceis e ele tem força para conduzir tudo isso. Então, nós somos fortes quando empreendemos, ele é empreendedor, e quando suportamos. Para empreender, ele precisa de confiança e magnanimidade, que é a firme esperança para realizar grandes coisas. Ele tem paciência para suportar de uma forma voluntária prolongados trabalhos difíceis, então foi o que mencionou, né? Nós temos lá o sanguíneo, por exemplo. Ele não gosta de coisa muito difícil, né? E às vezes quando, isso daqui eu estou dizendo de temperamentos puros, tá? Eu posso ter sanguíneo que gosta, que às vezes consegue lidar com coisas difíceis. Não estou dizendo que não, tá? Mas por que ele não consegue levar adiante algumas atividades difíceis? Justamente porque ele falta a perseverança, a paciência, né? Então, essa é uma característica positiva do colérico, porque ele tem essa paciência, essa perseverança. Tem perseverança que é constância do espírito em um projeto, como eu disse. Sua fala é franca, incisiva e frequentemente em tom imperioso, né? O que pode assustar principalmente os temperamentos mais mansos. Aspira grandes projetos e se alegra quando os outros o reconhecem. Situações de urgência não lhe causam medo, ao contrário, lhe causam a questão do desafio, né? Ele gosta de desafio. Dificilmente conseguem desconcertá-lo, porque ele tem grande perspicácia intelectual, né? Então, quando você vai conversar com ele, discutir com ele, ele consegue se sobressair. Facilmente se impõe por seus talentos, capacidade de sintetizar as coisas, sugerir uma solução, mesmo que seja arriscada, como eu disse, né? Mas ele vai te mostrar que mesmo assim o risco vale a pena. Os que possuem esse temperamento têm grandes chances de triunfarem na vida, realmente. Então, destacando alguns pontos positivos principais. Então, ele é magnânimo,
trabalhador e educador. Magnânimo, né? O colérico possui essa grandeza d'alma, que é a inclinação para aquilo que é grande. Né? O colérico ele é capaz de todas as virtudes, por isso que ele é mais propício à santidade. Sabe se impor uma disciplina firme, diferente do sanguíneo e semelhante ao melancólico. Oração e penitência é mais fácil para ele do que para o sanguíneo fleumático. Consegue controlar sua imaginação e se entregar à oração contemplativa, afugentando de distrações. Sabe suportar as provações e o sofrimento físico. Sabe sacrificar-se resistindo a tudo que é desonra. Né? A pureza ali é mais fácil do que em outros temperamentos. A característica de trabalhador, né? É um trabalhador ferrenho, né? Ele não se incomoda de trabalhar exaustivas horas. Seu repouso está na execução de projetos, ele gosta muito de ideal de projetos. Seu sucesso vem em cascata porque não para, né? E é muito competente. Então, é uma característica dele. A característica de educador vem de quê? Porque ele é naturalmente um líder, né? E também um educador nato, sabe se comunicar. Pelo fato de ter paciência e perseverança, que são necessários para a educação, paciência com aqueles que estão com dificuldade no entendimento, né? Estão com, às vezes, para alguns professores que têm outros temperamentos, por exemplo, talvez não perseveraria com aquele aluno que tem dificuldade. Então, por isso, ele é um educador nato também. Tem firmeza, uma postura incisiva para ter autoridade com os subordinados, né? Tanto isso para a empresa quanto para os alunos. Né? Então, por ele ter a sua característica de autoritário, que às vezes tem um ponto positivo e negativo, o ponto positivo é que ele sabe controlar uma sala de aula. Né? Então, isso é bom também. Provavelmente por isso, né, acho que foi Rock, enfim, né, eles mencionam o seguinte: provavelmente os jesuítas eram grandes educadores, né, e bons coléricos, né, como era Santo Inácio de Loyola. Né? Uma congregação de coléricos que foram excelentes em sua missão de ensinar. Né? Então, justamente, estima-se que os jesuítas eram coléricos, né, os fundadores, etc. e tal. Mas nós temos também pontos negativos que são importantes ser mencionados. Então, repetindo, né, que já falei nas anteriores, Padre Paulo Ricardo fala que é na vitória do defeito dominante, que é a característica negativa do temperamento, que a pessoa decola nas virtudes e no caminho de santidade. Então, o que eu vou mencionar aqui de lado negativo é do colérico puro, tá? Aquele que realmente se deixa levar pelas paixões do temperamento, tá? Que são tendenciosos para esse temperamento. Bom, a questão do orgulho, primeiro ponto, orgulho, né, sobre a forma de ambição, né, ou seja, o estado bruto realmente do orgulho. A sua energia de trabalho, a sua visão, né, faz mover céus e terras para conseguir aquilo que ele quer, só que isso também pode lhe subir a cabeça, né, então seus frequentes sucessos, como ele é muito dedicado, é natural que ele tenha sucessos, né, podem torná-lo confiante demais em si mesmo, torna-se teimoso e cheio de opiniões, né, convencido de que ele tem sempre a razão, é uma característica dele, quer ter sempre a última palavra, não tolera ser refutado e na discussão muitas das vezes não cede. O colérico recusa muitas das vezes a ajuda dos outros, primeiro porque ele acha que não precisa ou porque não gosta de precisar de ajuda. Cheio de si para aceitar criar dívida com o próximo, então por isso que ele às vezes não aceita ajuda também, não busca ajuda. Aqui, lembrando, tá? A gente está dizendo de um colérico puro, né, que se deixa dominar pelas paixões. Quer ser autossuficiente, né, por isso de não buscar ajuda também. Quando o padre Bruciani deu o exemplo do Hitler, por exemplo, ele diz que o Hitler foi até as últimas consequências do defeito do temperamento. Certamente era alguém muito capaz, né, alguém que realmente muito inteligente, mas que por causa de suas escolhas morais transformou-se em um tirânico diabólico. Né? Poderia ter tido uma vida heróica e ideal, né, porém ele acabou cedendo aos defeitos dominantes. Atribuía aos outros tudo que estava indo mal e recusava a ajuda de seus companheiros, né, das pessoas que estavam ali em guerra junto com ele e assim por diante. Agora saindo dessa questão do exemplo, né, o colérico, por ter bons dons, acaba desprezando os que são menos dotados do que ele. Esse é um problema também do orgulho. Né? Então, como ele tem muitos dons, né, que é natural do colérico, aquele que não as tem, como por exemplo a questão da determinação, que não é tão determinado quanto ele, muitas das vezes ele não tem paciência. Né? Então esse é um ponto negativo também.
para alcançar seus fins, não hesita em passar acima dos outros, né? Onde ele acha que é o lugar natural dele, ou seja, acima das outras pessoas, né? Mas o problema é que também passa por cima dos outros, né? Então esse aqui é o problema que o colérico tem que vigiar para que realmente ele não caia nesse defeito dominante do orgulho nesse sentido, ok? Um outro defeito dominante também é a raiva. Ele é um apaixonado, ele reage com rapidez às impressões externas. Então, com isso, a cólera, né, essa paixão que faz superar os obstáculos, né, é a característica dominante desse temperamento. Só que essa cólera, ela requer controle, né? Ela se alastra e destrói tudo como fogo, como um incêndio, né? Que é o elemento que é análogo aí para a questão do colérico. Ele está... É o fogo, né? Como eu disse. Se não contido, ele se alastra e destrói tudo. Está sujeito a proferir palavras agressivas que podem ferir as pessoas profundamente, né? Repito, né? Aos dominados pelas paixões. Né? E se ele fere uma pessoa, por exemplo, que é melancólica, essa pessoa vai ficar magoada profundamente com essa pessoa colérica. Né? Então é importante tomar cuidado. Sua crítica, muitas das vezes, ela é ácida, ela é corrosiva, ainda mais porque sabe lançá-la com precisão, então outra pessoa não vai conseguir contornar essa crítica, porque ele sabe como convencer de que realmente aquela crítica é a mais certa, né? Digamos assim. Diante de um problema que o impede de avançar, a sua raiva pode cegá-lo, né, agindo de uma forma impetuosa, de uma forma irracional. Né? Então, o padre Bruciano até cita um exemplo, né? Se tem lá, cada um com seu temperamento, está caminhando, né? São 4 pessoas, cada um de um temperamento diferente. Está caminhando para algum lugar. E de repente ele se depara com uma barreira, com um muro que está bloqueando a trajetória. Né? Então, o temperamento sanguíneo vai falar assim, não, beleza, vou fazer outra coisa então, vou para outro lugar. Né? Ele rapidamente já tem a ideia de ir para outro lugar. Já o melancólico, ele fala assim, eu sabia que não ia dar certo, sabia que a gente não ia conseguir chegar lá. Né? Já o fleumático, ele fala assim, oba, eu não queria ter vindo mesmo, vou voltar para minha casa, descansar. E o temperamento colérico, né, nessa historinha aí, é aquela pessoa que enquanto os outros estão pensando o que vai ser feito, ou resmungando às vezes, né, ele já está plantando uma dinamite ali, explodindo aquela barreira para que ele realmente consiga passar. Ele quer passar, ele vai passar. Né? Então, essa é uma característica do colérico. Então, daí vem essa questão de agir impetuosamente, de uma forma irracional. Ele quer passar, muitas vezes ele vai agir de uma forma sem pensar. Né? Então, esse é um problema ao colérico. Me desculpem. A decepção e a hipocrisia, né, também é um problema para o temperamento colérico. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, dominado pela raiva e ambição, o colérico pode cometer fraudes, né, atos imorais, para alcançar seus objetivos. Né? Então, se não bem administrado, né, isso pode ter esse tipo de problema, né? Quando o colérico vê que ele tem culpa nas coisas, outro defeito também, né? Ele tende a enxergar a causa nos outros, né? E mesmo que ele tenha que se admitir, ele acaba se fazendo de vítima, né? Uma boa ascese que é recomendado para o colérico é que quando ele nota que tem algo de errado e que ele tem culpa nisso, que ele não se justifique, não busque se justificar, né? Que o colérico ele tende a querer se justificar em tudo. Mas não, evita esse a mais, né? Ele pode, nessas situações, inclusive, manipular as pessoas, seus subordinados, para melhor controlá-los, para justificar seu erro, né? E assim por diante. Então, a decepção e a hipocrisia também pode ser um problema, um defeito dominante ao colérico. Insensibilidade, né? Também é um defeito. O sanguíneo melancólico ele é mais de coração, mais do sentimento, enquanto o colérico ele é mais durão, não tem muito sentimento, ele acha que não tem tempo para essas coisas, né? Detesta sentimentalismo e tem dificuldade de aturar as pessoas que agem muito do sentimentalismo. É visto como insensível, sem coração, justamente por essas características. Tem que vigiar para não perder a sua afetividade. Frieza e descortesia. Ele é desembaraçado, ele é impaciente, ele pode ser duro e frio com as outras pessoas. Ele não entende por que há pessoas choramingando e se dando atenção com outra coisa, com tanta coisa para fazer.
né? Pessoas que estão ali se refletindo sobre si mesmo, ele acha que é perca de tempo. Né? Dá muito de si, exige muito dos outros também, forçando os outros e muitas das vezes amedrontando as outras pessoas. Às vezes tem uma pessoa que é calma e ele é muito nervoso, às vezes ele exige que aquela pessoa haja rápido também, mas é do temperamento daquela outra pessoa não agir com tanta rapidez quanto ele, né? E aí ele acaba perdendo essa paciência. Detesta as banalidades, ele preza pelo essencial, né? Isso é importante, né? Mas também tem o seu ponto negativo, justamente por reagir diante de pessoas que não têm a mesma característica. Quer que as coisas aconteçam, negligencia a necessidade dos outros, não tira tempo para ouvi-las, ele acha que ele não tem muito tempo para conversar. E aí a gente vai ver lá na frente que ele é uma pessoa de poucos amigos também, justamente por essa característica, por não parar a ouvir as pessoas, não tirar tempo para curtir as pessoas também, né? Para estar com as pessoas, porque ele tem muita coisa para fazer, tem muitos ideais, muitos projetos para serem realizados, né? Então, se não bem administrado, ele pode acabar tendo poucos amigos e assim por diante. Tolera mal aquilo que freia o seu trajeto, né? Então ele manifesta com frieza diante de pessoas ou situações que colocam dificuldade para que ele alcance os seus objetivos, se impõe de uma forma muito nervosa. A dúvida da Dagmar, né? O colérico ele pode ser dissimulado, se fazer de bonzinho ou é sempre autêntico? Geralmente ele é autêntico, porém, como eu disse, né, numa situação em que ele viu que ele errou, né, ele pode querer manipular a situação, né, se fazer de vítima, e isso causa essa dissimulação. Mas não é frequente, né? Então ele é mais autêntico, ele não se preocupa com o que os outros pensam sobre ele, essa é uma característica dele também. Então, mas em algumas situações ele pode agir sim de uma forma dissimulada, ok? Bom, o pai e uma mãe colérica, ele precisa se atentar, né, que esteja presente realmente para sua esposa, para o seu esposo e para os seus filhos, porque o colérico, como eu disse, ele é cheio de projetos, ele quer fazer muitas coisas e muitas das vezes ele não tira tempo para estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele acha que ele não precisa descansar e ele acha que os outros também não precisam descansar. Então ele tem que realmente vigiar, né? O padre John Bruciani, ele até cita um exemplo, né? Um colérico tinha uma mulher doente e diante da necessidade de compaixão para com ela, ele está inativo com relação a essa compaixão. Sua compaixão se deu por meio de um vidro de remédio. Ele pegou o vidro de remédio e disse o seguinte: querida, vou deixar aqui na cômoda esse vidro de remédio, você toma um comprimido de 2 em 2 horas e quando melhorar, saia daí. Boa sorte. Então essa é a compaixão que ele manifestou para ele, porque ele não tinha tempo para ficar ali de compaixão com a sua esposa doente. Então esse é um problema, né? Ele não pode ser tão frio nesse ponto, né? A mãe colérica é uma dona de casa eficaz, cria listas, divide trabalhos, acompanha as tarefas, mas não é assim que uma mãe precisa muito focar, né? Ser, né? Faz parte, mas o essencial é realmente estar presente, amar, cuidar, conversar. Da mesma forma, o pai colérico, né? Aquele que ao invés de estar presente quando leva os filhos para passear, por exemplo, ele está folheando um jornal, está lendo um livro, né? Adiantando alguma tarefa. Então, é importante estar presente, né? O colérico ele arrisca demais, mas ele derrapa muito também, né, em algumas ocasiões em virtude disso. Ok, então falamos dos pontos positivos e negativos. Com relação à vida espiritual, o colérico, desculpa estar falando rápido, né, mas é em virtude realmente que tem muita coisa para ser dita, né, e vamos tentar aproveitar ao máximo, né? O colérico ele deve extrair grandes pensamentos da palavra de Deus, né, meditação, leitura, da experiência da sua própria vida. Santo Inácio de Loyola, bastava ele ter em mente o seguinte: tudo para a maior glória de Deus. Então não é para ele, não é para a sua glória, mas para a glória de Deus, realmente. Aquilo que ele está buscando, os seus projetos, não é para enriquecimento dele, né? É para enriquecimento da obra de Deus. Ele precisa ter isso fixo em mente. São Francisco Xavier, ele dizia o seguinte: de que serve ao homem ganhar o mundo, se com isso perde a sua alma? É uma reflexão que São Francisco Xavier ele tinha em mente, é uma passagem bíblica, na verdade, né, que ele focava. Porque é muito do colérico querer desbravar o mundo, né, querer realmente realizar vários ideais, vários projetos, são grandiosos, ok, mas eu tenho que ter momentos para oração, eu tenho momentos para estar com os filhos, com a família, assim por diante. Então, de que serve ao homem ganhar o mundo se com isso se perde a sua alma, né? Então, questão de passar por cima das pessoas também.
Do que adianta eu conseguir um projeto interessante passando por cima das pessoas, magoando as pessoas, né? Então, é daí que vem essa questão. Um colérico deve aprender a pedir diariamente a Deus com constância e humildade sua ajuda divina, para vencer todos esses defeitos dominantes mesmo, né? Então, precisa pedir ajuda, inclusive, de outras pessoas, mesmo que não seja seu confessor, né? Então, isso é um ponto também importante. Um colérico deve se deixar levar em tudo por este bom propósito, ou seja, não querer buscar nunca a si mesmo, né? Mas considerar sempre, se considerar como instrumento de Deus, né? Realmente as suas obras são feitas por virtude divina, né? E assim por diante, e como servo do seu próximo, né? Então, focar naquela passagem, né? Quem dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos, né? Então, isso daí é importante ao colérico meditar frequentemente. Um colérico deve lutar continuamente contra o orgulho e a ira, né? Então, faça o seu exame particular sobre esses pontos, né? De aquilo que você tem de orgulho, de ira, e humilhe-se por própria iniciativa e também pedindo humilhações a Deus, né? Diante dos superiores, do próximo, através da confissão. Porque vale mais ser humilhado pelos outros do que humilhar-se a si mesmo, né? Então, isso para o colérico ele precisa exercitar bastante. Bom, na oração, na meditação humilde, no deixar-se transformar por Deus, ele acaba se transformando. Nós também, né? Não somente o colérico. Todos os que são sanguíneos, melancólicos, fleumáticos, precisam buscar a virtude da humildade, né? Para realmente se deixar transformar por Deus. Pela humildade e pela mansidão, que o colérico irá conquistar-se a si mesmo, né? Tudo pela ajuda realmente da graça, porque a graça sobrepõe a natureza que vem realmente dos temperamentos, ou seja, minha natureza é essa, mas pelo meu esforço e pela graça divina eu posso alterar defeitos que são da minha natureza, né? Então é importante. Seja manso, Deus com sua bondade quer realmente que sejamos mansos, né, e humildes, então para o colérico isso precisa ser está bem característico, né? A Camila pergunta, as características negativas ao colérico são neutralizadas quando ele tem uma tendência para o temperamento melancólico também? Sim, esse é um ponto que é importante, né, dizer. Quando nós vamos estudando os temperamentos, é importante que a gente busque virtudes que são de outros temperamentos, né? Por exemplo, o melancólico, ele é muito de oração, né? Ele tem muita a facilidade ali da adoração, né? O problema do melancólico é que muitas das vezes você tem que estimulá-lo à ação, porque senão ele fica somente ali na vida interior, que para ele é fácil, né? Então, para o colérico é difícil a vida interior, embora quando ele quer, ele faz e faz muito bem feito, diferente do sanguíneo que tem dificuldade de se concentrar na oração. Então, o colérico, se ele buscar as virtudes do temperamento melancólico, que é essa vida interior, ele pode ter as suas características negativas anuladas, né? Então, se ele está ali em vida de oração, em vida contemplativa, né, contemplando o belo, né, com isso ele vai diminuir provavelmente o seu irascível, né, a sua ira, né, as suas intemperanças, justamente pelo exercício da oração. Então, sim, essas características negativas podem ser neutralizadas com essa tendência para o temperamento melancólico, ok? Se tiver característica mista, é bom, né? Porque acaba tendo essa facilidade do melancólico também. Então, quanto à humildade, ele deve combater a fixação por suas próprias ideias e opiniões, ele se apega muito às suas opiniões, né? Ele precisa ouvir o outro, então o exercício da humildade daí. Deve se esforçar por não dissimular mais suas faltas, aí respondendo a Dagmar, que falou dessas questões, né? Ele acaba dissimulando as suas faltas quando ele vê que ele errou. Deve parar de justificar-se por ter feito algo errado, né? Ele acaba se vitimizando. Deve imprimir no coração as palavras do nosso Senhor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo de todos. E da Virgem Maria também, né? Que ele olhou a humildade da sua serva. Então vamos fixar nessa palavra, né? Assim como Nossa Senhora, possamos ser também humildes, né? Quem se humilha será exaltado, mas quem exalta será humilhado, né? Então, quem dissimula suas faltas não há de prosperar, quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. São palavras do Senhor e que o colérico precisa se fixar. Não só o colérico, nós todos também, né? Como eu disse, é importante
fixar também naquilo que é de virtude que os temperamentos precisam buscar, os demais também, buscando, vão alcançar bonanças, né? O colérico, numa palavra, deve buscar o último lugar, assim como fez o Rei dos Reis, né? São sugestões aí do padre Paulo Ricardo. Mortificação. O colérico deve mortificar a ira, inclinando-se à doçura, quem sabe alcançar aí como São Francisco de Sales e ser considerado um santo da doçura. Quando palpitar-lhe a irritação, o colérico precisa imediatamente buscar Deus, calar-se, né? Pois certamente se não souber se conter, fará estragos, né? É o fogo que se não contido causa estragos. Se a situação exigir uma resposta naquele momento, porque talvez você foi ali, você viu uma injustiça, né? Por exemplo, alguém está criticando um costume da sua família, da sua igreja e assim por diante, e aquilo ali exige uma resposta, né? Calma, né? Pensa, né? Afasta a cólera primeiro, depois responda, né? Porque senão você acaba respondendo de uma forma irracional, impulsiva. O colérico deve abandonar a lógica de que isso não é justo, eu não merecia ser tratado assim, eu não fiz nada, né? Então, realmente não se vitimizar com relação a esses pontos. O colérico deve sempre olhar para o Sagrado Coração e contemplá-lo, o Sagrado Coração, né? Então, na ocasião, por exemplo, da bofetada que Jesus recebeu do soldado, né? Jesus não se irou naquele momento que recebeu uma bofetada, né? Mas perguntou por que está sendo feito aquilo e assim por diante. Então, olhar para aquela paixão de Jesus Cristo, né? É recomendável ler com frequência materiais que tratam de como chegar à mansidão, como a Escola da Perfeição de Cristã, né, o material de Padre Rui Marim, Tanqueray, né, são alguns materiais de leituras que podem auxiliar a buscar essa mortificação. Né? Caridade fraterna, que também sugerida aí como exercício espiritual pelo Padre Paulo Ricardo, né, realmente buscar sair da própria individualidade, se fixar na dignidade do outro, deve prestar atenção para não praticar a caridade por mera satisfação pessoal, né, para se sentir caridoso e bom. Então, esses são esses pontos, né? Bom, a razão por que os coléricos chegam tão facilmente à oração da simplicidade, ou como a chama São Francisco de Sales, a oração do recolhimento, é justamente essa razão, né? Em nenhum outro temperamento se pode encontrar o espírito de contemplação propriamente dito com tanta facilidade como no colérico. Então ele tem facilidade, só que em alguns momentos ele tem as dificuldades por conta dos seus defeitos dominantes, né? Mas ele sabe muito bem contemplar. Né? Então, como conviver com um colérico? Entender que o colérico ele tem uma tendência a ser irascível e autoritário. Então, diante de um problema que ele não consegue resolver, ele se irrita. Mas o fato dele se irritar não é um problema com você, é um problema com aquele problema que ele não está conseguindo resolver. Né? Então, tenha esse entendimento. Faça-o entender que a comunicação é de via dupla, né? Que você também tem algo a dizer, você tem razões para aquilo que está acontecendo. Né? Emoção para ele não adianta, então se você agir pela emoção, pelo sentimentalismo, para ele não funciona, né? Porque ele realmente não é sentimentalista, né? Então é importante você tratar na linguagem dele, ou seja, que é a linguagem que ele entende, então vá pelo racional, tá? Evite confrontar, deixa o fogo dele se extinguir para depois falar com ele a respeito, ou seja, você pode até enfrentar para auxiliar ele no seu caminho de santidade, mas com doçura, né? Sem briga, ok? Não levantará a voz, porque ele sabe muito bem levantar mais ainda do que você, né? Em pouco tempo vocês estarão brigando. Não tenha medo desse confronto quando ele é necessário, porque ele se esquece rapidamente, né? Com relação a essas questões, porque não é você, o problema não é você, o problema é aquilo que está sendo resolvido, né? Então, digamos assim. Entender que o colérico não é necessariamente orgulhoso, né? Realmente é porque ele tem altos ideais, altos projetos. Entender que ele sente uma necessidade compulsiva de retificação, ou seja, de ficar se justificando, né? Além disso, na retificação, a questão de correção, né? Para ele, ele tem essa necessidade compulsiva. Então, diante de um erro, ele não vai ficar indiferente,
Quando ele é aquele tipo de pessoa, quando chega na casa de alguém, ele corrige, ajeita um quadro, né? Ele arruma a gola da camiseta da pessoa, porque ele tá vendo a etiqueta do lado de fora, enfim. Ele tem essa questão da necessidade de retificação. Entender que ele não tem muitos amigos, né? Não porque ele esnoba, mas é porque muitas das vezes ele tá ali no ativismo, né? E ele não tem, ele acha que ele não tem tempo para ele ficar conversando. Sua posição de liderança lhe faz perder amigos, porque muitas das vezes ele quer atingir aquele, vamos pensar num capitão de uma equipe, né? Ele quer levar aquela equipe à vitória, né? Mesmo que lhe custe a simpatia, né? A empatia. Quando você vê lá, por exemplo, um técnico de vôlei como Bernardinho, um técnico de futebol, ele não está ali na doçura, não. Ele quer a vitória, ele está ali gritando e assim por diante. Então, não entenda isso ruim, é da característica dele, né? Então entender por que ele não tem muitos amigos quando não dominado essas questões. Entender que o comum não lhe interessa muito, ele é um homem de ideais e de grandes projetos, então o que é cotidiano para ele não é interessante. Entenda que ele detesta bajulação e lisonja, é um homem íntegro, bajulação expressa fraqueza para ele e ele não gosta disso. A sua palavra é límpida, franca, honesta e direta, e às vezes pode ser inconveniente, então tenha compreensão que isso às vezes vai acontecer. Conselhos aos coléricos, né? Tenha calma, né? Principal ponto. Aprenda a se descontrair, né? Planeje os seus lazeres, principalmente por conta dos outros também, dos filhos, né? Dos cônjuges. Não esqueça de que os outros não têm a mesma energia e concentração do que você. Há temperamentos distraídos e calmos que não são como você. Trabalhe discretamente, né? Sem muito barulho, né? Que é muito próprio dele também. Procure não ser os senhores da razão toda hora. Deixe que os outros tomem conta de você também, né? Com relação a ser anfitrião em algo. Saber deixar que o outro tenha razão. Não despreze aqueles que acham que são incompetentes, né? A fraqueza existe, você também tem as suas fraquezas. Cuidado para não manipular os outros para fazerem do jeito que você quer e como você quer. Sejam delicados, não se deixem levar pela impaciência. Parabenize os outros, porque eles podem ter a impressão de que nada do que ele faz é suficiente para você. Só dê opinião quando lhe pedirem, né? Então, às vezes ele é também incisivo. Tenha uma atitude mais conciliadora, menos autoritarismo, seja menos polêmico, não imponha a sua razão aos outros, né? É uma característica também a ser exercitada pelo colérico. Respeite a competência dos outros, saiba admitir seus erros, né? Aceita suas fraquezas, todo mundo cai, né? Então isso é importante. Pais e mães, por isso é importante também insistir que os filhos, né, aprendam aí a pedir desculpas. Cuidado para não procurar a perfeição, buscando não ter defeitos. Todo mundo tem defeitos, né? A busca da perfeição cristã é por amor a Deus e não porque você tem que ser perfeito para você, né? Então, a gente tem que buscar a perfeição cristã, né? Temos que lapidar os nossos defeitos, mas busque por amor a Deus, né? Então, esse é um ponto importante também. Já estamos acabando, tá? A educação dos filhos sanguíneos, um ponto importante, né? O filho sanguíneo, desculpa, colérico, ele precisa ser incentivado, né? Mas ele não pode ser o dono da casa, não pode se admitir que ele mande nos pais. Os pais precisam mostrar quem tem autoridade na casa, né? Porque o temperamento colérico, muitas das vezes, ele quer dominar a casa. Ele precisa de uma atenção especial, ele não pode ser tolhido, é o fogo. O fogo, quando ele é abafado, o fogo morre, né? Então, da mesma forma, como o filho que tem um temperamento colérico, né? Ele é um excelente líder, ele precisa ser direcionado, mas não tolhido, né? É preciso ter muita paciência e firmeza com ele, não ceder aos seus caprichos, né, que vêm da cólera. São crianças teimosas e com muita vontade de fazer as coisas. Até por isso é incentivado que você precisa que ele faça alguma coisa, proponha por meio de um desafio, porque ele gosta de desafio, né? Ele é realmente muito teimoso, ele tem muita vontade de fazer as coisas. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão do desafio. Como ele não é sentimental e sim racional, você precisa atingir a razão dele. Não é falar assim, quando você vai dar bronca nele, você tem que fazer isso e pronto. Para ele, né, ele vai ficar nervoso, né? Você precisa explicar, né? Realmente mostrar pela razão.
né? Então, olha, você vai dormir agora, porque amanhã você tem que acordar cedo. Se você não dormir, se você dormir tarde, você não vai conseguir fazer uma prova bem feita. Então, explique. Não é ficar dando explicação no sentido de abaixar a cabeça para o filho, mas é porque ele precisa ser atingido no racional e não no sentimental. Se ele teima, mostra a sua autoridade forte, justa, né? O grau de autoridade não mede com o número de palmadas, né? Ele despreza, ele entende isso como sendo uma fraqueza. Se você precisa dar palmada, espere que a ira passe, que a sua paixão passe, porque às vezes ele fez uma coisa que te deixou irado, né? Mesmo você não sendo colérico. Mas se ele é colérico, espera um pouco, né? Espera um pouco. Se é necessário dar a palmada, explica, ó, você vai receber uma palmada agora por conta disso, né? E aí ele vai entender. Né? Então, ele vai entender que a punição é consequência de um ato que ele teve que não foi legal. Ensine a doçura desde cedo, né? Dele ter a questão da atenção com os coleguinhas, entender as dificuldades dos coleguinhas. Que ensina ele a pedir desculpas, porque o colérico muitas das vezes ele não sabe admitir os erros e pedir desculpas, então ensine desde pequeno que ele precisa pedir desculpas pelas suas faltas. Isso vai ajudar ele na sua trajetória de humildade, né? Adquirir a virtude da humildade. Ocupe-o com projetos e atividades formativas e construtivas, né? Não ocupe ele com besteiras, ele é de fazer muita coisa, mas se você não direcionar, ele vai ficar fazendo besteira, né? Você pode exigir dele porque ele tem muito a dar, né? Inspire o amor pelo belo, pelo nobre, pelo verdadeiro, a leitura dos santos, não aqueles santos que falam muito do sentimental, né? Mas aqueles que são viris, apaixonantes, né? Realmente verídicos. Se quer que ele faça algo, aquilo que eu disse do desafio, né? Não dê a ordem direta, né? Mas você sonda o seguinte, né? Você não, que pena que você não sabe mexer nisso daqui, né? Quero ver se você consegue arrumar os brinquedos, né? Haja com ele dessa forma. Ele gosta de desafios, né? Ele reage muito rápido, porque muitas das vezes não considera seus sentimentos nem do outro, principalmente o do outro. Então você precisa auxiliá-lo nessa questão. Ele precisa se interiorizar um pouco. Então, diante de um problema que ele brigou com um coleguinha, né? Faça com que ele interiorize, que ele pense, olha, como que você sentiu nessa situação? Como que você acha que o seu colega se sentiu diante desse comportamento que você teve, né? Então, ajude-o a interiorizar, porque ele não é muito de interiorização, ele é de ação. Então, comece a auxiliá-lo nessa questão. O colérico ele é muito de organização, então ele é muito organizado, ele se antecipa, sofre com uma casa bagunçada, então se você tem um colérico em casa, ele não gosta de casa bagunçada, né? Ele acaba se desorientando. Assim como o sanguíneo, ele é extrovertido e precisa falar, só que diferentemente do sanguíneo que fala para viver, o colérico fala para liderar, né? Então ele precisa falar. Ele precisa de ordem, né? Então manter as atividades em ordem, os horários em dia. Ele gosta de assumir muitos projetos e pode se perder, então é importante você acompanhá-lo, né? Olha, e esse projeto aqui não é interessante para você? E esse projeto aqui eu acho que não vai dar certo para você, não. Então ajude ele a se orientar, né? O filho colérico ele gosta de ser ouvido e tem muita dificuldade para ouvir. A gente precisa ensinar ele a se expressar de uma forma educada, porque como ele é muito brigão, muito intrometido, né? Você precisa ensinar a ele que ele será ouvido quando ele falar, né? Se você falar de uma forma agradável, você vai ser ouvido. Então, se você falar com calma, se você não gritar, né? Então, auxilie ele nessa questão, né? É importante você deixar o filho colérico participar de algumas decisões, né? Participar de umas decisões não quer dizer que ele vai dar a decisão final. Ele precisa enxergar que a decisão final é do pai e da mãe, né? Então, isso daí é importante. Bom, é isso. Né? Outro ponto também, né? Não é chegar e falar, faz isso e pronto. Ele quer saber a razão, acho que eu já mencionei, né? Cuidado com os castigos físicos com o colérico, né? Se você oprime uma criança colérica, ela pode se revoltar contra os pais, né? Então, é o tipo de criança que quando você bate, ele vai falar, pode bater, não dói, né? Porque ele tá ali na cólera, né? Então, você precisa ter calma, deixar passar a cólera passar. Se for necessário, realmente a palmada, que você chegue e explique o porquê, né? Então, não no calor das emoções, corrigir ele bruscamente, né? Então, isso não é importante, tá? Não é interessante. Então, ele precisa de argumentação. Ele é muito de afrontar, mas não leve para o lado pessoal, é algo dele, né? É algo realmente do seu temperamento.
Virtudes que precisam ser trabalhadas com o colérico, né? O perdão, né? Como eu disse, ele tem muita dificuldade de assumir os seus erros, então ele precisa estimular a virtude do perdão, e desde pequeno ele é orgulhoso. A humildade, né? A questão de se colocar no lugar do outro, ensiná-lo que tudo tem um tempo e precisa auxiliá-lo nessa ansiedade, né? Ele tem muita dificuldade para esperar. Então você, pai e mãe de um colérico, precisa auxiliar, que tudo tem o seu tempo. Então, coloca ele, planta um pezinho de feijão com ele, mostra que aquilo vai crescer no tempo dele, né? Então ele vai começar a perceber que tudo tem seu tempo, né? Então auxilie ele nesse sentido. Em termos de espiritualidade, né? Nós temos que explicar o sentido e as verdades da fé, porque ele gosta de entender as coisas, né? A fé para ele é racional e não sentimental. Bom, com relação aos santos, né, então nós tivemos São Francisco de Sales, São Jerônimo, São Francisco Xavier, São João Dom Bosco, conforme mencionado. São Francisco de Sales eu já mencionei um pouco, né, ele morreu como o santo da doçura. São João Dom Bosco, né, com 9 anos, ele sonhou que tinha meninos ofendendo a Jesus Cristo e ele partiu para cima dele a socos e pontapés. E Nossa Senhora aparece para ele, né, em sonho e orientou ele que ele não deve convencer essas crianças através do medo, mas realmente através da interiorização, né, de que aquilo era pecado. Então, são exemplos de santos aí para os coléricos, ok? Bom, no mais é isso, né? Eu agradeço a atenção de todos. Essa live vai ficar salva no YouTube, assim como as outras já estão disponíveis no YouTube e no IGTV também do Instagram, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, que nós possamos fazer agora uma oração final. Enquanto a gente faz a oração final, se tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente tenta responder rapidamente, ok? Bom, que nós possamos, então, agradecer a Deus, né? Que nós possamos, por esse encontro que nós tivemos, nós possamos, né, ter aí o discernimento com as nossas ações, que nós possamos aí, cada dia mais, saber lapidar os nossos defeitos dominantes do nosso temperamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, muito obrigado, né? Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Amém, obrigado, né? Que nós possamos continuar aí, né? Trabalhando né, nessa luta aí, e tanto para nos auxiliar quanto auxiliar os outros também, tá? Saber melhor conviver com o outro que tem um temperamento diferente do nosso, né? E a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Próximo temperamento, próxima quarta-feira ou quinta-feira, né? A gente vai avisando aí, nós vamos ter o temperamento fleumático, tá? O último temperamento que nós vamos falar, para depois a gente falar das combinações, né? E focar, frisar um pouco mais a questão da educação dos filhos e assim por diante. Muito obrigado, boa noite a todos, eu que agradeço. Até mais.